Tô. Obrigado, Mário. Era para ter deixado automático, gravação automática, e acabou não fazendo. Mas todo mundo aqui, o Rutênio aqui, que é a Mária, o Rafael, as Marianas, a Andressa, a Ana Paula, o nosso Luciano, vamos ter vocês aqui. Tá? Eu hoje não vou me demorar, porque a aula é um pouco mais longa. E o Pilar 4 ele é mais longo ainda. Então, assim, porque explicar planejamento digital, pessoal, não é simples, tá? Não é um procedimento simples, porque é muito diferente do que a gente faz na ortodontia convencional. E realmente a gente precisa de um pouco de experiência para que isso funcione bem, tá? Então, assim, eu queria que todo mundo prestasse muita atenção, porque essa aula é uma aula de 2 dias que a gente vai fazer agora aqui em 1 hora, tá? A gente vai fazer aqui em 1 hora. Então, assim, eu peguei a laranja, que você faz o suco, eu coloquei só o comprimido da vitamina C nessa aula, que realmente são os pontos principais, o que importa, o que você vai olhar e poxa, isso aqui é assim mesmo, isso aqui é bacana. Eu vou comparar um pouquinho com o aparelho fixo também, mas só para criar um linha de raciocínio nas pessoas que estão nessa fase de transição de aparelho fixo para alinhador. Mas é muito importante que você compreenda que na hora da gente trabalhar com alinhador, existem diferenças, mas o ortodontista continua mandando. Tá? Existem diferenças, mas o ortodontista continua mandando. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu vou pedir para que vocês me dê um feedback aí se estão conseguindo visualizar, está tudo tranquilo, está tudo bem. Eu vou aqui ajustar aqui nosso modelo de apresentação, como a gente tem feito, tá? Aqui, eu estou aqui do lado, eu vou ficar de lado, aí eu vou diminuir aqui um pouquinho, vou colocar isso aqui para cá, colocar isso aqui para cá, colocar isso aqui para cá, que é como a gente tem feito na nossa rotina, tá? Vou deixar isso aqui maior, eu vou ficar aqui de ladinho, um pouquinho menor, e aqui para que vocês vejam um pouquinho melhor e que a apresentação fique bem bacana no que vai ficar gravado, que a gente vai colocar como a nossa rotina lá no nosso canal do YouTube, tá? E vamos para frente, tá? Deixar aqui, me dá um feedback, alguém abre o microfone só para dizer se a apresentação se estão conseguindo visualizar e a transição da apresentação. Estou vendo a apresentação, professor. Tá Tudo vendo a certo. apresentação, Luciano, e ele tá vendo a transição, né, também? Ele tá passando o slide também para vocês aí, não tá? Estamos vendo. Estou vendo. Pronto. Perfeito, perfeito. Então, assim, pessoal, a gente vai começar voltando, relembrando aqueles passos que a gente tem feito, ó, casos que a gente tem feito, nesses que eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente vai apresentar alguns a mais nos tópicos seguintes. Hoje a gente vai falar sobre mordida profunda, que foi o que deu a nossa votação na enquete, tá? Eu fiquei realmente muito surpreso, muita gente votou, tá? Foi muito bacana e elegeram mordida profunda, que para mim é muito importante você entender como é que você vai ter previsibilidade no tratamento da mordida profunda. Por quê? Porque é muito frequente, tá? Boa parte dos nossos pacientes ele tem mordida profunda, tá? E o protocolo vai ser parecido, né? E mesmo que ele não tenha só a mordida profunda, mas nos pacientes classe 2 e classe 3, mas principalmente nos classe 2, o vertical tem que ser corrigido para corrigir o sagital. Então, isso é básico da ortodontia. Então, a compreensão do tratamento do básico, quando ele está relacionado ao comum, é muito importante. Então, assim, tratar o básico não é só tratar como é que os conceitos básicos de biomecânica, mas na minha cabeça, o básico é o que acontece todo dia. Então, assim, é o feijão com arroz que a gente vai ter que aprender a fazer para que o nosso consultório funcione bem. E com os alinhadores, como é que a gente consegue transformar nisso em um set de alinhadores. Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Agora, no tema Pense com o Plástico, tá? Eu, eu penso, e aí eu vou colocar aqui para vocês,
em relação à questão do futuro da ortodontia com alinhadores, porque o futuro da ortodontia ele vai ser digital, vai ser com o plástico ou com algum outro material, hoje é o plástico, mas eu penso que o futuro da ortodontia não é o tipo de plástico que vai fazer a diferença, tá? Sinceramente, para vocês, não é, mas a gente tem que compreender o plástico, porque a gente não consegue fazer um planejamento digital, você não vai conseguir fazer um planejamento digital adequado se você não entender a ferramenta que você vai estar trabalhando. Mas o mais importante não vai ser ele. Então, assim, essa narrativa, pessoal, do que é o mais importante, a gente vem tratando há um bom tempo. Então, assim, todo mundo, na hora de avaliar uma pesquisa, o que é o mais importante? Aí fala que o planejamento é o mais importante, o diagnóstico é o mais importante, mas na hora da venda, pensa no plástico. Ah, qual é o melhor plástico? Se o plástico vai ser termoformado, se vai ser uma resina impressa, ou qual plástico vai ser utilizado por qual empresa. Cada empresa diz que o plástico dela é melhor. Então, assim, é, eu faço um comparativo, eu faço uma comparação com vocês. Se eu perguntar qual é o melhor bracket que existe, vai ser muito difícil você colocar qual é o melhor bracket que existe, mas um bom ortodontista consegue fazer um caso bem feito com um bracket mais simples, mais em conta, por mais que ele não tenha uma qualidade muito boa, mas um bom ortodontista, ele compensa isso. Então, o bracket não vai tratar sozinho, como o plástico não vai tratar sozinho, tá? Então, assim, voltando às classes 2 que a gente trata no curso, esses casos são da nossa mini residência, tá? Que a gente está para iniciar a turma 11 já. Então, assim, acho que eu creio, que eu não eu desconheço um outro curso de ortodontia com alinhadores, com clínica, que esteja na 11ª turma. Eu desconheço aqui no Brasil. Então, esses casos aqui são casos tratados em nosso curso com um set apenas de alinhadores. Então, para que vocês tenham uma ideia, e aí eu tenho vários colegas que participaram desse curso já, eles comprovam, eles estão aqui para não me deixar dizer que isso é uma narrativa. A gente tem um índice muito alto de casos sem refinamento no próprio curso. Então, isso é muito bacana, porque valida muito o processo do nosso pensamento. Então, assim, novamente, aquele caso de classe 3, esse caso de classe 3 a gente vai ver na próxima aula, tá? Ou na última, mas é um caso que a gente ficou muito satisfeito com o resultado, a paciente também, e também feito com 7 alinhadores, tá? Vamos lá para aquela nossa narrativa. A gente tem que saber para onde a gente quer ir, porque senão qualquer caminho vai servir. E hoje, especificamente hoje, eu estava vendo algumas coisas e me deparei com um vídeo muito interessante que ele cabe aqui, tá? Não, brincando, não foi hoje, não, já estava preparado. Por isso é que eu pedi para que vocês assistissem essa aula de televisão, que a gente vai ter alguns vídeos aqui, e na televisão vai ficar mais impactante, vai ficar mais bonito, a aula vai ficar mais interessante. Então, assim, eu vou parar de falar e aí a gente vai colocar esse vídeo aqui. Talvez não saia o som, agora que eu estou vendo, talvez não saia o som, porque o microfone é diferente. Mas esse vídeo aqui, pessoal, é o vídeo do filme, do filme mais novo da Alice no País das Maravilhas, aqui para mim tá cortando, mas é naquela narrativa dela com o gato, tá? E aí, esse filme mais novo, essa narrativa com o gato é um pouco diferente, tá? Que ela pergunta pro gato que quer ir para algum local e o gato pergunta para onde é que você quer ir. Aí ela não sabe para onde quer ir, então ele responde se você quer ir, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho basta. Mas nessa narrativa desse filme, nessa nova versão, é um pouco mais persuasiva, porque o gato ele vai nessa narrativa persuadir ela de uma forma não tão ética, não tão adequada, o caminho onde ela vai seguir. Então, assim, se você não sabe para onde vai e você não tem um bom orientador, aí é que fica mais difícil você seguir pelo caminho certo. Venha para cá, como o gato fala, venha para cá. E aí ela vai, segue o gato. E esse final aí aqui é sensacional, porque quando você vê a cara que o gato faz
depois de ela seguir ele, não me parece uma boa coisa, né? Então, não, a ideia, aquela, aquele caminho onde ela seguiu, para onde ele foi, tá? Para onde ela foi, talvez não seja o melhor caminho. Então, assim, é muito importante você perguntar para a pessoa certa e para a pessoa que tem uma boa intenção também. Tá? Então, assim, eu acho que talvez se confunda, mas que a pessoa seja bem intencionada, mas que ela saiba também o que está fazendo. Porque para você perguntar para uma pessoa que também não tem conhecimento ou que não tem boa intenção, a sua vida vai ficar bem mais difícil. Revisando nossos 5 pilares, tá? Eu pedi para que você estudasse, porque está tudo relacionado, pessoal. Esse conjunto foi todo criado agora, todas as aulas novas. A gente pega alguns insights de uma aula ou outra, mas é tudo novo, tá? Tudo aula nova, plataforma nova, é, empresa nova, é muita coisa nova com a gente, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o Pense com Plástico, tá? A gente já trabalhou sobre diagnóstico, tá? Diagnóstico clínico nessa parte importante. A gente já trabalhou sobre movimento e agora a gente vai conversar um pouco sobre como o recurso vai fazer para movimentar os dentes, tá? Então, assim, eu coloco assim, como mudar a forma de enxergar a mecânica, porque você tem que mudar o olhar. Se você não mudar o olhar, se você continuar enxergando a ortodontia com brackets, é muito difícil, vai ser muito demorado, vai ser muito custoso você conseguir fazer essa transição com alinhadores. Então, quanto mais você esquecer, mais rápido você esquecer do bracket, das dificuldades que o bracket vai estar, ou da biomecânica do bracket, não esquecendo da essência, que é a movimentação dentária, um segmento, ele está interrelacionado à ortodontia fixa, mas com o alinhador você tem que jogar o bracket para fora e manter o conceito de movimentação dentária, que foi da aula passada, tá? Novamente, como a gente tem tentado balizar essas aulas de forma organizada, objetiva, no Pense com Plástico, a gente tem 5 passos a seguir, tá? Então, assim, o primeiro passo, pessoal, ele é que você vai ter que entender que o alinhador, ele, na sua transição de forma, ele vai ter que empurrar o dente. O alinhador não tem capacidade de puxar, porque ele é um aparelho removível, ele não é fixo, então ele vai ter que sempre ter uma ação de empurrar o dente, tá? Ele vai ter uma outra ação que é muito importante na hora de você entender o tratamento com alinhadores. Ele vai ter a capacidade de fazer uma penetração nos espaços. Ele vai criar os espaços. Ele vai empurrar o dente para abrir os espaços, de uma forma geral, mas ele vai poder penetrar, porque o plástico vai penetrar no modelo digital, quando a gente vai termoformar, e aquele plástico que fica nos espaços interproximais, ele muitas vezes age como uma cunha separando os dentes. E se esse movimento foi planejado por você, ele vai ser mais eficiente. E se o dente for separado, o plástico vai tender a abraçar melhor aquele dente, melhorando a retenção e a performance do alinhador. Então, esse primeiro passo aqui, pessoal, é muito importante que você entenda. Tá? Vamos fazer um comparativo, e aí a gente vai pegar aqui o nosso começo dessa aula, no nosso slogan antigo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é da minha aula de biomecânica, e se você observar, tem 4 tópicos aí. Eu repeti os 4 tópicos de forma mais resumida, mas acrescentei um. Olha que legal. Esse slide, ele me acompanha já há mais de 5 anos. E aí a gente mudou, melhorou ele, colocando mais um já nessa apresentação. Tá? Então, assim, primeiro ponto que é importante é o alinhador, ele empurra, não puxa, então ele sempre vai na mudança de forma dele, na mudança de forma do casulo dele, que vai passar de um alinhador para o outro, ele vai ser sempre empurrado. Quando a gente gera espaços, você aumenta a capacidade do alinhador de executar o movimento, aumenta a capacidade do alinhador de controle de movimento, gerando o plástico, gerando uma possibilidade do plástico ele entrar entre os espaços, separando os dentes e aumentando justamente esse abraçamento. Tá? Então, é muito importante. Tá? Esses conceitos, pessoal, a gente não tem na parte física. Então, na capa da minha apresentação da mini residência,
eu coloco esses 3 pontos que justamente é o que a gente tem de fundamento importante para aprender na parte de biomecânica do movimento com alinhadores. Entenda os movimentos, que foi a nossa aula passada. Quem não viu, está no YouTube, pode revisar. Pense com plástico, que é o que está como está aqui, mas você só pode pensar com plástico se você esquecer do aparelho fixo. Você só consegue pensar com plástico se você esquecer do bracket. Tá? Isso é muito importante para os colegas que estão começando. Ou para os colegas que ainda fazem os dois mundos. Tá? Então, assim, já há algum tempo, eu não tenho uma rotina de consultório de brackets frequente. Então, pouquíssimos casos no meu consultório de brackets. Eu oriento, eu performo com brackets na especialização. Mas no consultório hoje são pouquíssimos casos onde a gente tem brackets. Então, quem tem muito caso com brackets e está transitando, ou quem está começando o alinhador agora, a minha dica para você é olhe o alinhador como alinhador. Não pense que o alinhador é uma adaptação do bracket, porque não é. Na nossa história ortodôntica, nunca aconteceu uma mudança, uma transformação tão relevante quanto os alinhadores. Porque o bracket, como é bracket, já tem 100 anos. Tá? Colocou uma informação no slot, colocou uma tampinha nele, mas continuou sendo bracket. Ele ficou estético e normalmente pior do que o que era, tá? Que o bracket metálico, ele, de uma forma geral, é muito melhor que qualquer bracket estético. Tá? Mas, assim, as mudanças não foram tão relevantes. Porque agora é um outro aparelho. E se é um outro aparelho, é tudo diferente. Não vai, e você tem que pensar diferente também. Tá? Então, uma das aulas minhas da especialização, que aí a gente faz aqui a base da ortodontia, que é a aula de alinhamento e nivelamento, eu coloco 3 tópicos para que você tem que se preocupar muito quando usa aparelho fixo. Posso protruir, eu posso vestibularizar, e como eu posso fazer isso? No alinhador, tenho que me preocupar com isso? Não tem. Tá? Não tem, então é diferente como você vai fazer. Segundo tom, eu vou manter ou alterar a forma do arco, como eu vou fazer isso? Num alinhador é muito mais controlada esse ajuste de forma do arco do que com um aparelho fixo. Tá? Então, se você vai decidir, vai manter, você tem um controle muito maior do que com um aparelho fixo. Então, assim, é uma vantagem imensa do alinhador. Tá? E qual sistema de ancoragem a gente vai usar? Porque no aparelho fixo, pessoal, eu tenho que me preocupar demais com o meu sistema de ancoragem. Então, eu tenho que colocar uma barra palatina, um arco lingual, tenho que utilizar mini implantes com muita frequência. Os elásticos intermaxilares, eles têm uma capacidade de performance moderada, não é tão boa. Então, assim, tudo isso é diferente. Tá? Então, tudo isso é absolutamente diferente, tá? Quando eu vou pensar. Então, esquece de bracket. A quantidade de recursos auxiliares que você usa com o alinhador, pessoal, na hora de... é muito mais baixa. Então, assim, a quantidade de mini implantes que a gente precisa no aparelho fixo e que precisa com o alinhador, isso aqui cai para menos de 50%. A performance do elástico com o alinhador, ela é muito melhor do que no aparelho fixo. Então, assim, todo o conjunto de possibilidades, ele muda, tá? Então, eu vou precisar hoje, no Pense com Plástico, que você esqueça do aparelho fixo, tá? E eu vou colocar aqui um exemplo de um tratamento do meu paciente que utilizou o aparelho fixo e que a pessoa que começou o tratamento dela, ela teve muitas dificuldades por não seguir os conceitos que a gente coloca de forma básica na aula. Então, é um paciente com a classe 2, padrão 1, com uma biprotusão, vou já mostrar a radiografia, a classe 2 completo, do lado esquerdo dela, e a classe 1 do lado direito. Ela tem um apinhamento no arco superior, e no arco inferior não tem apinhamento, e essa ausência de apinhamento ela é sustentada pela distalização desse arco, porque a gente vê que a linha média dela, opa, o meio torto, né? Ela vê que a linha média dela está próximo do meio da face. Tá? Então, assim, é muito fácil fazer esse diagnóstico desse paciente. Que é um paciente padrão 1, que o conjunto, de uma forma geral, está razoável, a não ser essa classe 2 aqui. Tá? É a minha decisão. Eu vou corrigir ou não essa classe 2? Tá? Num caso como esse, eu não acho que seria uma boa opção.
Por quê? Porque exigiria uma mecânica muito complexa. Como ela não tem overjet para correção da classe 2, essa movimentação aqui completa, ela vai exigir uma alteração de forma grande aqui e no inferior também, tá? Então, assim, é bem difícil você fazer essa correção. Não é que isso não seja impossível, mas é bem difícil. Na hora que a gente vai buscar os nossos casos, então, assim, olha lá, o paciente biprotusa, para eu fazer, como é que eu vou dizer, a correção da classe 2 dela, ou eu vou fazer 3 extrações, ou eu vou terminar com o paciente mais biprotusa ainda do que o que está. Porque eu vou ter que fazer o VGET para correção da classe 2. Então, eu vou fazer 3 extrações, eu vou terminar ela mais biprotusa do que está, ou eu aceito a classe 2. Tá? Então, assim, são opções que, quando você tem uma rodagem maior, você consegue avaliar todos os números e tomar a melhor decisão para a paciente. Tá? E o que foi feito nessa paciente? Tá? O que foi feito nessa paciente aí? E aí eu dei uma recapitulada muito rápida de como se fazer diagnóstico. Ele foi muito rápido. Então, assim, qual seria o plano de tratamento para essa paciente aqui de forma inicial? Se ela aceitar essa biprotusão que é moderada, eu vou fazer um alinhamento e nivelamento, IPRs no arco superior e melhorar a relação de classe do lado esquerdo, aceitando a classe 2 cheia. Melhorar a relação de classe, não, desculpa. Apaga. Não melhorar a relação de classe. Manter a relação de classe, mas melhorar o engrenamento dentário. Então, assim, esse canino aqui que está um pouco para fora do arco. Eu tenho dentes grandes, os dois centrais, eles podem receber um desgaste. O canino também, o outro canino também, menos nos laterais. E aí eu vou manter o conjunto como está. Se eu mantiver esse conjunto como está, a estética superior vai melhorar. A estabilidade nem se fala, porque eu vou movimentar pouco, tá? Porque eu vou movimentar pouco. E a gente vai ter um sucesso muito bom, pelo menos, de custo-benefício biológico sensacional, tá? E aí essa paciente chegou para mim com 2 anos de tratamento com esse aspecto. E aí, eu converso com todos os meus alunos, eu digo, olha, não tem que entender o que algumas pessoas fazem por aí, porque é absolutamente fora do padrão. Então, assim, eu tinha uma situação é, é, praticamente controlada, e aí me chegou uma situação muito descontrolada. Por quê? Porque foi feito de forma aleatória, não tem planejamento. Para mim, isso é muito óbvio. Tá? Então, ela chega com um aparelho parcialmente montado e com um overjet agora gigante. Aí você vai dizer assim, poxa, Glauber, aproveita agora dá para corrigir a classe 2. Eu digo, a gente não corrige um erro inicial provocando o outro. Por quê? Vai ficar torto, ela está mais biprotusa, tá? Então, um conjunto, eu não vou errar, eu vou continuar com o mesmo planejamento inicial que eu tenho e vou fazer ajuste de rota. Num caso como esse, não é simples você fazer esse ajuste de rota. É mais fácil você fazer inicial do que você fazer o ajuste da rota. Então, para recuperar a forma do arco superior com IPS, aí você tem que fazer várias dobras, vários conjuntos, para poder você performar e terminar o caso de uma forma aceitável. Tá? Então, Professor assim, Glauber, oi. a Joana está fazendo aqui uma pergunta, se usar mini implante no lado da classe 2. Se usar mini implante do lado da classe 2, aí eu vamos escrever aqui, Joana. Eu vou colocar um mini implante para distalizar esse lado aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu vou colocar um mini implante para distalizar esse lado aqui. Você lembra que essa linha média estava certinha com a face dela? Olha onde é que está de baixo. Tá? Então, assim, o que é que está certo com a face? Se eu colocar um mini implante para distalizar aqui e corrigir essa classe 2, essa minha linha média vai vir para cá. Ó. Lembra que na face estava parecido? A superior estava legal? Tá? E a inferior que estava errada? Então, se você colocar um mini implante para distalizar esse conjunto, você vai conseguir corrigir a classe 2, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer um erro importante na leitura da linha média dela. Tá? Então, assim, essa opção, pelo menos um mini implante exclusivo para digitalização, para mim seria não seria uma boa opção.
Por quê? Quem é que está certo dos dois caninos? É o de cima ou de baixo? Tá? Quem é que está certo dos dois caninos? É o de cima ou de baixo? Se a minha linha média aqui está certa e eu tenho simetria nos caninos, é o de cima está certo, não de baixo. Então você vai jogar o canino para a correção da classe 2 num local onde não deveria fazer. Se a sua referência são aquelas, doutora, que a gente conversou na primeira aula. Quais são as nossas referências? Padrão facial, e aí a radiografia complementa o padrão, para a gente entender como a questão das bases ósseas, de inclinação dentária. E depois eu vou para onde? Para a fotografia de sorriso. E a simetria e linha média, composição de gengiva, arcos, é tudo importante para a gente avaliar. Então, assim, eu tenho nessa paciente, quando chegou aqui, ó, vou voltar, desculpem, eu vou voltar aqui, ó, eu tenho essa paciente aqui numa situação inicial, e aí vamos voltar para olhar o rosto dela lá, ó, a linha média bem com a face, tá? Uma linha média boa com a face, uma biprotusão, e eu tenho uma segunda situação aqui, tá? Onde foi feito, agora eu arranjei o overjet. Eu não queria isso desde o começo, tá? Então, assim, a justificativa de não colocar o mini implante aqui seria a referência da linha média, ok? Eu não estou acompanhando o chat, mas se tiver mais alguma pergunta, pode me interromper aqui, Mário, porque eu não estou visualizando o chat aqui, porque senão fica muito confusa a tela. Não, acho que respondeu a pergunta dela. O doutor Eri fez só uma observação que o erro tinha sido na parte inferior, porque ela tinha perdido o dente 36, a paciente, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Justamente isso que aconteceu. Tá? Se ela não tivesse perdido 36, a gente talvez teria um apinhamento na frente. Tá? Mas tem casos que, mesmo sem perder o 36, você tem essa classe 2 cheia. Então, assim, dependendo de como você use, o que você usa como prioridade no diagnóstico, você vai tomar decisões diferentes. Então, repito a vocês, se você olha para a relação, muito para a relação de classe, tá, você vai deixar de enxergar outras coisas. E aí os critérios de diagnósticos é que devem ser definidos. Você vai escolher os critérios principais. Se você me perguntar o que é principal, manter a linha média superior ou corrigir uma relação de classe do lado esquerdo, que está uma classe 2 cheia, está engrenado, ou ter que fazer 3 extrações, eu tenho os ous. Tá? Na minha cabeça, o melhor ou era ter começado já certo, que era alinhando e nivelando de forma seletiva, como eu vou mostrar aqui num caso parecido, lá, um caso parecido, tá? Onde a linha média superior continua certa, e nessa paciente, você só muda só o lado da classe 2. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a contagem aqui dos dentes, aqui, onde é que está a minha linha média, a superior da face dessa paciente está certa, e onde é que está a minha linha média? Ó, lateral, central, a linha média inferior está aqui. Ó, tá? A linha média inferior está aqui. Então, assim, se a linha média superior está certa, eu tenho mais ou menos uns 2 a 2,5 milímetros de erro aqui. Se eu quero manter em cima certo, ou minimizar essa diferença aqui, ó, essa correção para esse lado, eu vou ter que primeiro desgastar aqui na frente, desgastar nos caninos, ó. Eu desgasto nos caninos, desgasto no outro canino, acerto o meio correto, e por último é que esse dente vem para a boca. Esse dente aqui, ó, pessoal, vem para a boca por último. Tá? Não precisa ir aparelho nele. Então, como é que a gente chama isso? Montagem, instalação seletiva do aparelho. Eu vou montar onde eu quero para melhorar o controle do meu aparelho. Eu não coloco uma mola aberta aqui, ó, nessa região aqui, ó, sem fazer o desgaste, sem garantir o espaço primeiro. Porque se eu colocar uma mola aberta aqui, eu vou criar uma vegete aqui que não, nessa paciente também não é intenção terapêutica. Ela já está de topo a topo, já tem uma classe 2. Então, assim, no nosso entendimento, tá? No nosso entendimento, olha lá, ó, como é que deve ser feito aqui, ó, os IPRs prévios. Essa manutenção aí é a primeira manutenção. Eu já coloquei, como é que eu vou dizer? Nessa paciente, eu já tinha colocado separador, fiz IPR, montei o aparelho, coloquei o fio 018 na Xinol, laceback,
para que esse dente já fosse verticalizado, já consumisse esse espaço e engrenasse aqui melhor. Olha quanta coisa eu já fiz na primeira manutenção. Olha o resultado de um planejamento mais assertivo. Que é a mesma coisa com o aparelho digital. Tá? Só que vai mudar é como é que eu vou fazer isso aqui. E no alinhador, esse tipo de atitude é muito mais fácil de ser tomada. A mecânica é muito mais fácil de ser executada. Tá? Você vai pensar com o plástico, como é que o plástico ele consegue fazer cada tipo de movimento e a resposta do dente para isso, e é só adaptar. Só que você tem que esquecer o conceito com brackets. Por quê? Porque é muito distante. Tá? É muito distante. O tipo de plástico, Glauber, vai fazer diferença? Eu acho que faz. Se você tiver um plástico que tem uma melhor resiliência, que é o quê? Ele voltar para a forma original, ele não deformar tão fácil. Se você tiver um plástico que ele tenha uma elasticidade também boa, mas não pode ser um plástico mole, são coisas diferentes, ou seja, elasticidade vai e volta, resiliência, memória de forma, são características boas. Mas quando você alia isso a um plástico que ele é mais mole, aí você cai a performance de resultado final. Então, assim, de encontro, vai contrário ao que muitas empresas falam, que é o plástico de poliuretano, ele seria um plástico melhor para o alinhador. Eu não acho. E já venho fazendo isso já de muito tempo. Então, eu prefiro um plástico um pouco mais rígido, que com estratégia eu consigo que ele entregue um movimento. Só que com plástico mais mole, é muito difícil eu prever onde é que o dente vai terminar, porque ele não entrega o movimento até o final. E aí, muitas vezes, você tem que fazer o quê? Num plástico um pouco mais mole. Você tem que fazer o quê? Sobreativações. Você vai fazer torques excessivos, vai fazer expansão excessiva, para que o final fique mais ou menos por ali. É óbvio que em algumas fases do aparelho ele vai ter vantagem. Do tratamento, desculpa, ele vai ter vantagem. Por exemplo, eu tenho um apinhamento um pouco mais importante, um pouco mais grave. Um plástico mais mole, mais elástico, ele vai ser melhor. Tá? Mas passou disso, é muito melhor que o plástico seja um pouco mais rígido. Para quê? Para entregar movimento até o final. No tipo de recorte, pessoal, isso é uma coisa que já é ponto passivo. No geral, o recorte cervical, ele atende muito bem ao conjunto da obra, tá? Quando o plástico ele é um pouco mais mole, como de algumas empresas, ele não é recorte cervical, ele tem que ser o recorte mais alto, com 1 milímetro, um pouco mais reto em cima da gengiva. Esse recorte vai ser melhor do que o outro? Depende. Depende do que você está tratando, depende da quantidade de attachment que você vai precisar colocar, depende de um monte de coisa, depende de várias coisas. Só que, no geral, no comum, no que vai acontecer na maioria dos pacientes, o tipo de recorte que ele é cervical, ele funciona super bem. Tá? Então, assim, algumas situações eu posso colocar o recorte reto, e aí a nossa empresa tem essa possibilidade? Pode. Qual seria uma situação que eu prefiro o recorte reto? Quando eu tenho dentes posteriores com coroa clínica curta. Eu prefiro que o recorte fique reto. É só você aceitar, a nossa empresa faz, porque a gente consegue customizar isso de forma muito tranquila. Então, em situações específicas, o recorte reto ele pode ajudar. Mas, no geral, quando a gente vai tratar um caso para tratar uma maloclusão, a gente precisa dos attachments. Hoje a gente não precisa dos attachments. Por quê, pessoal? Porque o attachment vai ajudar. Ele não é um bracket, mas ele ajuda. Então, se ele ajuda, é bem-vindo. Tá? De uma forma geral, como a gente tem hoje. Então, poxa, mas eu queria tratar os meus pacientes sem attachment, como eu vejo no Instagram do fulano de tal. Você vai ter que ser o fulano de tal para conseguir aquela performance que ele vai ter. Mas quantos alinhadores ele fez aquilo? Porque, assim, eu não sei. A minha ideia é tratar os pacientes todos com alinhadores, sem recursos auxiliares ou sem tratamento híbrido. Eu posso fazer recurso auxiliar? Posso. Mas eu quero tratar meus pacientes
com alinhadores. Eu quero entender como é que o plástico funciona e melhorar minha biomecânica para ter essas respostas. Essa é a nossa ideia. Então, assim, não é que eu não use recurso auxiliar de jeito nenhum, mas fica para situações muito, muito específicas. E cada vez menos. Isso é muito bom. Tá? E cada vez menos. Isso é muito bom. E o tempo de troca, pessoal, em relação à questão do tipo de plástico, vai mudar? Pode mudar. Tá? Mas, assim, a gente não tem um tempo específico. Vai ser a cada 15 dias, a cada 10 dias ou a cada 7 dias, como seria, assim, as três mais principais opções. Vai depender de tantos fatores. Mas se você quiser uma regra para o seu consultório, tá? Você use a regra do merecimento. Você coloca uma quantidade maior de tempo com o alinhador. Por exemplo, eu tenho um adulto, normalmente eu coloco, eu educo ele a usar inicialmente 2 alinhadores, 2 pares de alinhadores por mês, e depois, se ele merecer, que ele for um paciente super colaborador, eu posso aumentar para 3 pares de alinhadores por mês. Então, assim, se ele não colaborar, continuar com a utilização baixa, os movimentos não estão acontecendo de forma bacana, eu vou ter que aumentar o tempo, repetir placa para que o movimento aconteça. Não diminuir tempo, então isso não é horizontal. E a característica a mais importante, tá? É o tempo que o plástico vai ficar na boca, não é a quantidade de dias que ele vai ficar utilizando o plástico. Então, quanto mais o plástico fica na boca, menos dias ele precisa usar para fazer o movimento. Então, repito, é conceitual e são conceitos, não são regras absolutas. Porque quando você entende o conceito, você consegue variar isso. É bem, bem bacana. Tá? Então, aqui abaixo, pessoal, no nosso rodapé, eu coloquei bem discretozinho para que não chamasse atenção mesmo essa frase, mas muitas vezes a gente vai lá ver o que, é que tem lá no rodapé, que assim, sem comparação, sem, como é que eu vou dizer, demérito para ninguém, mas o nosso objetivo é tratar os casos exclusivamente com o alinhador. Um paciente que tem todos os dentes, é muito difícil a gente colocar recurso auxiliar. Muito difícil. Um paciente mutilado, é difícil só a gente colocar recurso auxiliar. Não é frequente. Tá? Porque a gente desenvolveu a técnica para isso. Tá? E aí, o que é mais importante? Planejamento digital. Se você me perguntar, Glauber, depois de 10 anos fazendo alinhador, comparando empresas, comparando o conjunto todo, o que é o futuro da ortodontia com alinhadores? É o melhor plástico ou o melhor planejamento? Eu tenho absoluta certeza que o futuro é o melhor planejamento. E aí pensa lá, Rutênio, se eu tenho o melhor planejamento e eu consigo ajustar os plásticos, as possibilidades de plástico que eu tenho, e eu tenho também ajustar recortes, eu tenho um paciente, aí eu vou estar no melhor dos mundos. Mas se eu precisar escolher e dizer onde é que está o futuro da ortodontia digital, é na compreensão do digital, não é no plástico. É na compreensão do planejamento. E se você aprende a fazer o planejamento, você muda de patamar. Tá? Glauber, eu não quero fazer isso. Tudo bem. Você tem a opção de não querer, mas você também vai carregar o ônus da dificuldade. Tá? O ônus da dificuldade. Se você delega tudo para os outros, você acaba não tendo autonomia. Então, assim, foi assim que eu pensei e é assim que eu consigo performar. Tá? Vou abrir aqui o chat aqui, ver se tem alguma pergunta. A Mari não me colocou. Planejamento, com certeza, Mari, não tem jeito. Com certeza. Não tem nem o que falar. Tá? Nunca o Brecht substitui o planejamento, que aí no Brecht você vai precisar ter mão. Tá? Eu falo para os meus doutores que é mais fácil ensinar você a tratar com alinhador do que com um Brecht. É muito mais fácil. Por quê? Porque quando eu faço o planejamento digital, eu oriento o processo,
você errar fica muito mais difícil, porque não depende da sua mão, não depende da sua habilidade manual. A parte clínica de tratamento com alinhadores é muito simples, é muito mais difícil com brackets, tá? É muito mais difícil com brackets. Então, um dos conceitos que a gente tem que ter é o que quando o movimento é previsível, tá? Então, se o doutor quer chegar assim, olha, eu estou com essa situação aqui, tá? Vamos lá. Recebi um caso de um doutor que estava com o canino girado. Todo mundo sabe que canino corrigir canino, giro de canino, é de um movimento difícil, tá? Mas aí, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente pensa que é fácil. Por quê? Porque com o bracket é fácil. Mas com o canino, com o alinhador é mais difícil. Só que aí eu vou ter que me adaptar e vou ter que entender como tornar esse difícil possível. O que é difícil para muitos, ele se torna possível, não estou dizendo que é fácil, mas possível para quem sabe como resolver. E com a repetição desse processo, o que é difícil para muitos torna-se fácil para você, que é a repetição dos protocolos. Então, assim, hoje eu sei muito bem como girar um canino, como girar um lateral, e na grande maioria das vezes eu faço isso sem refinamento. Tá? Se o paciente ajudar, operar, é sem refinamento, não tem conversa, porque eu sei o caminho que o dente tem que seguir. Tá? Então, assim, mas não quer dizer que eu consiga fazer isso com uma quantidade de alinhadores que seja inadequada. Não vai dar. Às vezes o paciente, olha, é só uma coisinha que tem que fazer. Aí, assim, a gente tenta explicar para o doutor. A Mariana tem toda a atenção com vocês. E quando a Mariana não conseguir, pode ficar direto comigo. Mas na Virtual Line, pessoal, a gente não quer vender alinhador. A gente quer ajudar você a entregar um bom resultado para o seu paciente. Então, assim, um dos focos que a gente tenta colocar como missão, como valor da nossa empresa, é que a gente não faz qualquer negócio. Principalmente quando a gente sabe que o negócio vai ser ruim para os dois, que é para a gente e para vocês. Tá? A gente quer fazer bons negócios, mas os bons negócios têm que ser para os dois lados. Tá? Então, assim, a gente tenta colocar isso como filosofia, como base na nossa empresa, para não fazer mais do mesmo. Né? A gente não tem interesse em quantidade e não tem interesse em vender alinhador para vocês. A gente tem interesse em fazer o quê? Vender tratamento e ajudar vocês a cuidar dos seus pacientes. E para previsibilidade, pessoal, num dos cursos que eu fiz, eu recebi um monte de artigos. Tá? Um monte de artigos sobre previsibilidade de movimentos. Tá? Então, assim, se alguém quiser, eu tenho disponível. Mas se você quiser ler todos, eu tenho todos disponíveis e posso mandar para vocês. Mas isso vai ser um esforço em vão. Por que vai ser um esforço em vão? Porque esses dados eles são muito diversificados e é muito difícil você tomar decisões baseadas nesses artigos. É muito difícil. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, aí depois o mesmo autor repete uma coisa diferente. Artigos de 10 anos para trás são muito diferentes da performance de 10 anos para cá. O plástico mudou, o planejamento mudou, o conjunto mudou. E eu ainda curto mais. Artigos de 5 anos para cá, eles têm muito mais valor do que um artigo de 10 anos. Tá? E tem que olhar que, por exemplo, quando você pega assim, uma empresa, um alinhador específico agindo dentro de um artigo, complica o processo. Então, assim, resumindo esse conjunto para vocês, tá? A gente tem na nossa aula uma tabela de previsibilidade, que nada mais vai ser, pessoal, do que uma referência. Não é garantia. Então, a doutora Luana pode perguntar para mim, Glauber, se eu colocar 2 graus de rotação, é garantia de sucesso? Não é. Se eu colocar 1 grau de rotação, é garantia de sucesso no meu estagiamento? Não é. Isso vai depender de outros fatores, tá? Que é de uma combinação que acontece durante
os movimentos na ortodontia, porque não tem só um movimento, tem vários, muitas vezes no mesmo dente. Então, a gente entender que isso aqui é uma referência, mas não é verdade absoluta, é muito importante. E se eu colocar em relação à questão de previsibilidade, a quantidade de movimento que eu tenho previsibilidade baixa, como por exemplo, eu vou querer fazer uma extrusão, a previsibilidade é baixa. Eu vou querer fazer uma rotação, a previsibilidade é baixa. Eu vou querer fazer um torque, a previsibilidade é baixa. Eu vou querer fazer uma angulação de raiz, a previsibilidade é baixa. Uma translação, eu não vou fazer com o alinhador. Tá? Então, assim, boa parte dos movimentos, a previsibilidade na literatura traz como baixa. E aí você fica com medo, você fica assustado. Mas isso é apenas uma referência. Então, assim, como é que a gente vai tornar isso factível? É o que é importante. Tá? Como a gente vai tornar isso factível é o que é importante. Então, assim, a letra miúda aqui, pessoal, opa, a letra miúda aqui, ó, que está lá aqui embaixo, os números são médios e a maior taxa de movimentos acontece, então, eles ficam mais previsível quando a gente combina de forma sinérgica. E quando essa combinação ela não está harmônica, ele não vai acontecer de jeito nenhum. Tá? Isso também vai depender do material alinhador, então depende de muita coisa. Tá? Então, assim, qual é o resumo da ópera em relação à questão de previsibilidade? Eu uso essas referências, mas não são verdades absolutas. E quanto mais eu faço planejamento digital, nos casos que eu acompanho, melhor eu faço esses ajustes, porque vai me dar mais experiência. Então, assim, esse é o conceito que eu coloco para vocês. Você vai ter que fazer muito, prestar muita atenção nos planejamentos que você vai estar corrigindo, porque você, na grande, boa parte de vocês não vão fazer os planejamentos. E aí eu já vou convidar vocês para a nossa aula daqui a 15 dias, vai ser uma pesada, mas eu vou trazer vocês para o meu mundo. Então, assim, eu acho que vai ser um momento muito curioso, porque a maior parte de vocês nunca viu um planejamento digital ser feito. Nunca viu, do começo até o final. Então, eu vou trazer um caso da Virtue, que eu vou planejar previamente, é óbvio, porque senão fica muito demorado, vou fazer esse planejamento prévio, mas eu vou repetir esse planejamento ao vivo aqui para vocês, mostrando alguns detalhes do software Nemo, por que a Virtue usa o Nemo em detrimento de outros, e aí você vai realmente entender e começar a valorizar o que realmente deve ter valor. Até parece uma coisa muito redundante, mas não é. Tá? Mas não é. Então, assim, se você quiser aprender a fazer planejamento digital para criar independência, eu consigo fazer isso. Mas não é fácil. É a parte mais difícil do processo. Tanto é que ninguém quer fazer. E para fazer com maestria, isso é muito complexo. Tá? Então, vamos lá. Tratar com alinhadores, tratar paciente com alinhadores, é complexo no consultório? É não. É não. Fazer planejamentos digitais bem feitos é extremamente complexo, porque olha a quantidade de variáveis que a gente está movimentando aqui com vocês só nessa aula assim, de uma hora. Então, assim, não entregue a parte mais importante do tratamento para uma pessoa que você não conhece. Se você não conhece, você não confia e, principalmente, se ela nem capacidade de fazer, graduação para fazer. Né? Então, assim, é um jogo muito perigoso. Tá? Então, assim, você confia na empresa que você trabalha cegamente? Você acha que tem ortodontistas capacitados fazendo planejamento digital? Você acha que a IA não está no meio? Você acha que a IA tem capacidade de fazer esses planejamentos digitais? Então, assim, o que é que você acha? As minhas respostas eu já tenho. Tá? Eu já tenho. Mas o importante é você ter as suas para que você valorize o seu esforço, valorize o seu dinheiro e valorize o dinheiro do seu paciente também. Então, pessoal, a previsibilidade dos movimentos, de uma forma geral, ela é baixa,
mas a gente consegue fazer com que ela melhore. Se você quiser entender melhor como é que isso é feito, daqui a 15 dias a gente vai conversar com você. Tá? É, a Mari está me chamando aqui no celular, pessoal, para passar para vocês. Assim, a gente agradece demais a adesão de todo o nosso conjunto, inclusive do nosso evento, que vai acontecer agora, dia 14 e 15 de agosto, aqui, com muita satisfação. O lote atual já está indo-se embora, tá? Está finalizando. Provavelmente a gente nessa semana vai ter uma nova virada, porque realmente tá muito, muito bacana. E hoje, se você quiser que é de Fortaleza, ou quer vir conhecer Fortaleza, ou quer compartilhar esse momento que vai ser muito bacana com a gente, a adesão do evento, o ticket, ele só pode ser adquirido hoje só pela página de compras, tá? Pela nossa landing page. Então, o nosso comercial não está mais fazendo isso, é só pela landing page. Então, assim, no nosso grupo, a Mari vai colocar lá, e a gente sempre tem reforçado isso para dar autonomia para vocês, tá bom? Coloquei nos comentários aqui também o link da página. Perfeito, Mari. Então, assim, pessoal, no quarto passo, eu vejo que o attachment ele é importante. Ele não é principal. Ele não tem a mesma contribuição que o Brecht tem. Então, assim, quando eu assisti as aulas de alinhadores, no começo, aquelas aulas mais básicas, eles ficavam comparando o alinhador com o fio e o attachment com o Brecht. Essa comparação ela é muito infeliz, porque nenhum nem outro tem a mesma capacidade, é tudo diferente. Então, essa comparação ela é no mínimo infeliz. Ela serve para trocadilho só, tá? Mas isso também não quer dizer que eu não vou usar a taxa. Tá? Quando eu abdico do atasco, que vai me ajudar a fazer uma coisa difícil, que é movimentar dente com aparelho removível, ou movimentar dente de forma complexa com aparelho removível, quando eu abdico totalmente do atasco, eu corro, no mínimo, um risco grande. Tá? Eu entendo que tem pessoas que têm, têm trabalhado nesse sentido, e eu acho que é bem bacana. Tá? Se a gente conseguir tratar os casos sem a taxa, vai ser melhor. Eu sou muito a favor disso. Mas, doutores, se você convir comigo, há de convir comigo, uma limitação muito grande do alinhador é que ele não tem adesão, ele não tem atrito com o dente, porque é tudo muito liso. O alinhador ele tende a escorregar, tá? E por mais que ele abrace, ele tende a escorregar, principalmente nos movimentos de giro, nos movimentos de correção de angulação. Então, assim, nos apiamentos a gente tem que corrigir giro. Até os colegas que estão mais comigo veem que eu não corrijo muito o giro de pré-molar inferior, quando ele é muito grave, tá? Porque por escolha. Então, alguns eles ficam com um pouquinho de preconceito com isso, mas depois entendem o conjunto geral. Então, assim, se eu quero, olha lá abaixo, nosso objetivo é tratar casos exclusivamente com alinhadores e, sempre que possível, em uma só etapa. Então, eu tenho que ter tudo muito bem alinhado. Tem que estar tudo muito certinho na nossa cabeça. Eu tenho que usar todos os recursos possíveis com o alinhador para que eu consiga fazer isso. Então, assim, cada vez mais eu vejo as pessoas tentando fazer menos com a taxa. Só que a gente vê os resultados, tá? Então, o refinamento, o acabamento, ele acaba não acontecendo alinhado com o que a gente quer, ele acaba um pouquinho para trás, tá? E eu também não sei quantos alinhadores ou quantas etapas de alinhadores foi feito ali. Então, assim, você vê só o recorte do começo, do meio com o alinhador e do final é uma coisa. Você comprovar o processo todo, aí é outra história, tá? É outra coisa bem feita. Então, assim, a nossa preferência, que é como está nas nossas aulas, tá? É de attachments robustos, tá? Não é attachment pequenininho, ele tem que ser robusto, ele tem que ser bem definido, então ele tem que ter sempre uma face para que o alinhador possa empurrar,
Tá? Se não tiver uma face, um bisel, para que o alinhador possa empurrar naquele movimento mais importante, não, ele vai perder, ele vai perder importância, a taxa vai perder importância. Então, assim, attachments muito pequenininhos, pessoal, eles ajudam apenas na retenção, mas eles não auxiliam na biomecânica. Então, assim, quando eu quero extrair o máximo do processo, o attachment tem que fazer o quê? Tem que me ajudar na retenção, mas eu também tenho que não deixar aquele alinhador tão retentivo e tem que também me ajudar na biomecânica. Então, os attachments ser robusto não quer dizer que ele tem que ser grandão. Ele ser definido não quer dizer você evitar aqueles attachments que são muito boleados. Por quê? Porque você acaba não tendo uma face para empurrar. Isso para mim é muito óbvio. Então, assim, quando você coloca um attachment boleado, redondinho, ele perde capacidade de empurrar, que é uma característica básica do alinhador. A gente tende a querer colocar o attachment próximo do meio do dente. É ruim na cervical, porque o alinhador fica muito fino lá. Hoje os alinhadores termoformados, isso é uma limitação natural do processo. Com o alinhador impresso, isso melhora. Tá? Isso melhora, porque eu consigo imprimir o alinhador de um tamanho, numa espessura só. Quando eu termoformo, ele afina para a cervical, principalmente na vestibular. Na lingual, menos. Então, assim, você entender a forma como é feito também é importante. Porque, doutor, se eu coloco um attachment muito perto da cervical, ele vai tender a desadaptar o alinhador. Ele talvez até brigue contra em vez de a favor. Tá? Então, Glauco, mas se eu não tenho espaço para colocar aquele attachment no começo da mecânica, você pode criar o espaço durante a mecânica e estagiar a colocação do attachment. É muito simples a resolução disso. Então, assim, eu evito colocar attachment no terço cervical de todos os dentes. Para mim, eu evito fazer isso. Tá? Nos planejamentos, como é que a gente faz? A gente estagia e quando eu consigo colocar o attachment mais ou menos no centro da coroa, tá? No terço médio da coroa, no centro da coroa, no terço médio da coroa, no sentido oculto cervical, eu acho uma posição melhor. Tá? Eu acho uma posição melhor. Trabalhando na biomecânica, qual o raciocínio que a gente vai ter? Então, o attachment tem que ter bem definido, tá? Ele tem que ter bisel. Esse bisel ele vai ter que favorecer a retenção, ele vai ter que ter algum posicionamento para a cervical e favorecer a biomecânica. Então, esse bisel ele pode se ajustar um pouquinho. Tá? Então, assim, se eu tenho um movimento de giro nesse sentido, o meu attachment ele vai ficar aqui, ó, um bisel contra a ação do giro, contra a força para giro. Se a força vai para lá, o bisel vai para lá. É esse o raciocínio que você tem que ter na hora de escolher a taxa. Então, assim, quando eu vou fazer o planejamento digital, eu já tomo cuidado com tudo isso. Quando você pega um planejamento digital de uma empresa, acaba, às vezes, ficando um pouco confusa essa escolha. Por quê? Porque essa escolha é automática, ela tem gatilho, tá? E aí, esse gatilho, muitas vezes, ele confunde dependendo do critério de movimento. E aí, uma taxa que ele é melhor para fazer um movimento, ele acaba entrando numa condição diferente por causa desses gatilhos de prioridade. Então, a IA, ela muitas vezes ajuda. Porém, em situações de confusão, onde ela não está bem programada ainda para isso, ela não tem capacidade de ajudar, pode atrapalhar. Tá? Então, assim, confiar cegamente na IA não é legal. Para coisa nenhuma. Hoje, você vai dizer assim, a IA vai conseguir fazer um planejamento digital sozinho? Eu acho que vai. Mas ela tem que ser bem orientada. Tá? Porque a IA sozinho, ela só repete. Para mim, na minha cabeça, ela só repete as informações que ela já vai buscar, já consegue buscar. Então, ela consegue interagir, ok, mas ela não consegue criar conceitos. Hoje, ela não consegue criar conceitos, criar coisas que ela não foi programada para poder. Ela consegue pegar informações variadas, mas, por exemplo, criar um modelo de planejamento digital hoje, ela não é capaz, na minha concepção. Tá? Então, confiar cegamente na IA é um problema, tá? Porque os erros vão diminuir a performance. Tá? Os erros vão diminuir a performance.
Então, assim, nesse caso aqui que você está vendo aqui, ó, pessoal, eu vou dar exemplo de alguns attachments, tá? Vou dar exemplo de alguns attachments. Então, assim, ó, eu tenho esse attachment aqui, ó, do meu canino, que ele é um attachment que está um pouco mais para incisal, mas para manter essa boa retenção desse canino, que eu estou confiando na movimentação do casulo. Então, eu coloquei um attachment exclusivamente de retenção, assim como no inferior. Tá? Coloquei uma taxa exclusivamente de retenção, que eu estou confiando na movimentação do meu casulo. Bisel para baixo, um pouquinho para estar, não angulei tanto, porque eu quis priorizar a retenção. E confiar na movimentação do casulo. Essa é uma decisão minha. Tá? Essa é uma decisão minha. Tá? Não é da IA. Então, assim, esse planejamento é um planejamento mais antigo. Então, assim, esses attachments anteriores são attachments exclusivos de extrusão, que eles servem para controle de torque, como está aqui. Eles já não fazem mais parte do nosso protocolo com rotina, eles são exceção. A rotina já seria igual que está com esse lateral. Então, com o bisel voltado para a cervical, um pouquinho angulado para distal, nesse tipo de movimento. Nesse dente aqui, ó, bem definido, eu estou confiando, eu escolhi confiar na movimentação do casulo e colocar uma taxa mais de retenção. Como esse dente não tem praticamente movimento, uma taxa de retenção convencional, só para não manter engatado. Então, essas decisões, pessoal, elas dependem de muitos fatores. Tá? Essas decisões, elas dependem de muitos fatores. Se você quiser ter curiosidade para ver como esse caso foi conduzido, vai lá no meu Instagram. A gente já tem fotos dele finais, já terminei, mas no Instagram eu tenho uma foto bem avançada desse caso. Tá? Já tem bem avançada desse caso. Então vocês vão ver que o caso ele foi um sucesso, com o estagiamento ele individualizado, bem programado, attachments bem escolhidos. Tá? Vocês estão vendo, eu não tenho attachment no pré-molar. Por quê? Porque não tem necessidade. Nesse premolar, eu já coloquei aqui uma taxa de retenção lá. Coloquei uma taxa aqui de retenção. Tem uma taxa de retenção aqui. Isso aqui é um pontico, tá? É um pontico. E aqui eu escolhi não colocar a taxa, por quê? Porque não tinha necessidade. Escolhi não colocar a taxa aqui, porque não tem necessidade. Aqui um outro pontico. Em incisivos, normalmente eu não coloco a taxa, tá? Então, principalmente nos pacientes com mordida profunda, como a gente vai ver. Então, assim, são critérios que a gente usa que não são deixa eu ver como é que eu explico para vocês. Que eles ainda não são. Falta a palavra. Não é que não são bem definidos, mas eles não são uma unanimidade. O attachment não é uma unanimidade. O tipo de attachment não é uma unanimidade. Como você vai posicionar o attachment não é uma unanimidade. Esses vários conceitos desses eu criei, tá? Alguns a gente viu e adaptou, mas vários eu criei na experiência clínica. Não é validado por ciência, porque as coisas acontecem tão rápido e a gente tem que sempre melhorando isso. Tá? Quem fez curso comigo há 2 anos atrás, se quiser repetir, está convidado, porque o curso é totalmente diferente. Tá? Porque a gente tem conceitos que já tem, mas tem upgrades que a evolução é muito rápida. Tá? Então pode fazer esse upgrade, sim, tá? Então, é muito, muito bacana esse conjunto. E quem quiser entender sobre estagiamento, é na próxima live, tá? É um conjunto tão complexo que aí vai ser uma live só para isso, que é o nome do jogo. Então, assim, pessoal, você pegou planejamento digital, o final ficou muito bom, não tem garantia de sucesso. Então, assim, se eu tenho uma empresa dessas de ponta, eu tenho a capacidade de fazer a movimentação no 3D dele. O que é movimentar os dentes? É colocado do começo até o final. Isso ajuda muito. Porque muitas informações que a gente vai ter, eu vou fazer uma conversa com o técnico, eu quero explicar um detalhe. Pô, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, quando na venda, o cara diz, o meu técnico faz justamente o que você manda. Eu pensava que era assim. Mas eu passei desse ponto já. Não, você que está escrevendo errado. Não, parece que ele não lê o que a gente escreve. Muitas vezes. Então, assim, quando a gente está começando a fazer isso, a gente fica muito inseguro, isso é natural.
tá? Então, em qualquer empresa que a gente preste serviço, preste mentoria, porque assim, eu presto mentoria para os meus alunos, independente da empresa com que eles trabalhem, tá? É muito, eu fico compartilhar com você, eu fico muito ansioso com esse processo, porque assim, é muito diferente. Tá? E às vezes, até para eu explicar para o doutor que não tem convivência comigo de rotina, é muito difícil a compreensão, porque é muito distante do que a gente pensa. Então, o estagiamento, pessoal, ele não é só você fazer o movimento do dente, é como esse movimento vai acontecer, quais os movimentos dentre os 6 possíveis nos dentes vão acontecer em cada momento, e quando é que o dente vai movimentar ou não. Então, assim, são muitas variáveis no que é o nome do jogo. E é o que é mais importante, que é como o alinhador vai modificar sua forma durante o tratamento, tá? Então, assim, é impossível eu falar disso hoje, mas eu estou dando só um insight e repito, a próxima aula provavelmente vai ter metade das pessoas. Por quê? Porque é uma aula pesada. Mas as que tiverem vão entender muito mais, vão crescer muito mais consigo mesmo, com a relação à questão do planejamento digital. Então, assim, o nosso objetivo, pessoal, é fazer o quê? Eu sempre vou repetir essa. Você pode não conseguir, mas se o seu objetivo for esse, você vai estar mais perto de tratar bem seus pacientes com alinhadores, que eu acho que é um objetivo comum de todo mundo que está aqui, que é tratar os pacientes exclusivamente com alinhadores, pouquíssimos recursos auxiliares e fazer de uma só etapa. Todos os seus pacientes se fazem em uma etapa só? Não. Mas quando não acontece, ele fica tão pertinho do final que os refinamentos, eles são... Às vezes eu faço refinamento na própria contenção. Porque está tão perto do final que eu não faço nenhuma etapa seguinte. Essa semana mesmo, a gente foi finalizar um caso de uma classe 3, tá? Uma classe 3 relevante, o caso ficou uma coisa linda, só que ele finalizou muito justo na frente. E aí ficou tocando um pouquinho. Mesmo eu deixando no virtual um espaço um pouco maior. Mas o planejamento, que nesse caso tem sido feito pela empresa, ele costuma deixar muito pequeno. A gente ajusta, mas não vai. Vai, mas não vai. Não tinha o 3D para eu ajustar nesse caso, no começo desse caso. E foi terceirizado o planejamento orientado por mim. O caso funcionou super bem, mas só que ficou tocando. E aí, o que foi que eu fiz? Eu escaneei. Ele era um paciente padrão 3, classe 3, que normalmente eu coloco contenção removível em cima e embaixo, e na própria contenção eu tirei o toque. Então, ele não fez um refinamento, ele fez uma contenção que movimenta. Olha que legal. Uma contenção que movimenta. O que é que de bom nisso? Ele não vai ter que fazer mais 2 escaneamentos. O final do tratamento ele acontece de forma muito rápida. Então, isso tudo torna tudo. Mas você entender o que você tem de possibilidade dentro do processo é muito importante para tomar decisão. Tá? E eu quero ensinar vocês a tomar suas próprias decisões. Para mim como professor é muito bom, para mim como dono, como empresário é muito bom, porque se você trabalha comigo e você consegue terminar um caso seu em um set alinhador só, para mim é um negócio sensacional. Não tem interesse que você fique repetindo. Então, para mim isso é muito bom. Então, quanto mais você conseguir fazer isso, vai ser melhor para minha empresa também, porque eu vou ter minha margem de lucro vai ser melhor. E a sua também. Tá? Então, assim, é um jogo do ganha-ganha. Tá? Se você consegue terminar o caso, se eu consigo passar conhecimento para você, para que você consiga terminar o caso em uma etapa só, se você compra um planejamento que já é feito por mim, que normalmente não tem ajuste, e você consegue terminar o seu caso em uma etapa só de alinhadores, é um jogo do ganha-ganha, que é onde a gente quer chegar. Tá? É customização e realmente ganha-ganha. Tá? Então, assim, a gente escolheu aqui, pegou aqui. Professor, Oi. o Gilberto tem uma dúvida aqui. Se você realizar um planejamento digital com os movimentos discriminados por tipo de movimento, por dente e por alinhador, o técnico da empresa conseguirá seguir corretamente
ou simplesmente ele não vai aceitar esse tipo de formato? O senhor já tentou Então, informar o Mari, técnico dessa deixa eu forma? ler aqui, Mari, que você começou a falar, eu já esqueci. Pera aí, né, Gilberto? Deixa eu ler aqui. Eu vou abrir aqui o Tá. chat aqui para Léo. Se você realiza um planejamento digital com movimentos discriminados por um tipo de... Você realiza um planejamento digital com os movimentos discriminados por tipo de movimento, por dente e por alinhador. O técnico da empresa seguirá corretamente ou simplesmente ele não aceitará o tipo de formato? Rapaz, essa pergunta aqui tem várias respostas. Eu vou separar, Gilberto, essa sua pergunta em alguns pontos, porque ela é bem grande, e aí se eu tentar respondê-la de uma vez só, eu posso me confundir, tá? Já já eu Posso vou. editar a pergunta? Oi? Posso Pode. editar a Você pergunta? quer refazer a pergunta que eu vou para a próxima pergunta aqui. Aí Tá. eu volto para a sua. É É que. porque, Não, não. Eu vou falar rapidamente. Quando você pode falar. planeja, você já tem isso lá na tabela de movimento. Seis tipos de movimento, três angulações, seis deslocações. Você já tem tudo isso escrito lá. Sim. Você passar para o técnico da End ou da Invisalign, não sei o que, isso. Uma tabelinha. Por alinhador, eu quero 6 graus, 2 graus nesse, no alinhador 1, 2, 3, 4, 5. E passar para ele o que você já tem. Você já experimentou fazer isso para ver se ele segue? Aí encerro É, minha pergunta. mas assim, isso é muito difícil de acompanhar. Ele pode até seguir, mas entenda, porque assim, quando você coloca, eu vou ter que fazer tantos graus de giro, tantos graus de extrusão, tantos graus de intrusão, num movimento combinado, viu, Gilberto? São vários movimentos que vão acontecer no mesmo dente. Ele não vai ter capacidade, não vai ter capacidade. Essa sua informação, ela não é completa para que ele decida quando aqueles movimentos vão acontecer. Eu acho que eu me fiz entender para a sua pergunta. Sim. Então, assim, eu vou ter que girar 10 graus no meu canino. Esse giro vai ser do alinhador 1 ao 10, vai ser do alinhador 10 ao 20, ou vai ser do 5 ao 15. Mas você deu uma informação, que é 10. Mas o seu tratamento tem 30 alinhadores. Aonde é que vai acontecer aquele giro? Aquele giro que você colocou, que são 10 graus, mas esse dente também tem uma intrusão, que é de 1 milímetro. Quando aquela intrusão vai terminar, vai acontecer? Ela vai É que, acontecer junto com esse giro? é que na sua timeline já tem isso. Você tem. Sim, eu tenho. A pergunta Eu tenho, seria se você Gilberto, mandasse a timeline para ele, se ele seguiria. mas é isso que eu estou lhe falando. Você não consegue mandar timeline. Ah, não consegue. Não consegue. Então tá Eu bom. tenho o poder. Eu tenho o poder, porque eu faço. Esse poder ninguém tem. Com o técnico não tem, não há como. É porque assim, a quantidade de informação, se você tiver na aula que vem, você vai entender o que eu estou falando. Porque a quantidade de Ok. informação é tão grande que é muito difícil você explicar direito, e mais difícil ainda é um técnico replicar o que você explicou. Isso aí hoje para mim é muito claro. E eu coloco para você, Gilberto, eu falo isso por causa de experiência em sala de aula. O meu modelo de curso ele foi evoluindo de acordo com a necessidade do doutor. Eu tenho protocolos escritos para os técnicos. Os meus alunos escrevem o protocolo, tudo certinho, e muitas vezes vem diferente. Mas não é tão detalhado como você está me colocando. Tá? E se um protocolo que não é tão detalhado, ele muitas vezes não é seguido, se ele for mais detalhado, ele vai ser seguido ou não? Provavelmente não, porque o nível de complexidade da informação que você está passando é muito maior. E aí, Respondido. Obrigado. para que ele consiga tomar essa decisão, é muito difícil. Isso independente da empresa, viu, Gilberto? Ok. Independente da empresa. Tá? Então, assim, hoje, se você quiser ter o poder, Gilberto, você vai ter que fazer. Se não, você vai ter fazer o quê?
você vai ter que se cercar do máximo de possibilidades para que você repita o mínimo das vezes. Então, é planejamento que vai e volta várias vezes, é em saber mexer no 3D e compreender muito como pedir cada tipo de... E aí, o ideal é que você também, quando o movimento é complexo, Gilberto, você peça uma parte, ele vai fazer, e aí depois, pô, ele aqui tá legal. Aí você vai, não, agora eu vou ajustar essa parte. Aí você pede para ele fazer um ajuste, aí você vê como volta, aí você pede para fazer outro ajuste, aí você vê como volta. Porque se for muita informação ao mesmo tempo, talvez não, pode confundir a cabeça dele e também é, ele não consiga performar, tá? Vamos lá para o Rafael. Durante o estagiamento, o senhor utiliza uma sobrecorreção de quantos graus? Gilberto, vamos lá. Primeira parte aqui da pergunta, tá? Como eu trabalho com alinhador mais rígido, eu não faço sobrecorreção nenhuma no planejamento inicial. E aí, por isso é que eu trabalho com alinhador mais rígido. Para conseguir saber onde é que vai findar. Para conseguir saber onde é que vai findar. Quando eu trabalho com alinhador mais mole, que ele não entrega o movimento até o final, ele vai precisar de sobrecorreção, porque ele não entrega o movimento até o final. Ele é melhor para o começo, onde eu vou ter um desalinhamento do arco, onde eu vou ter um apinhamento, vou ter giro, mas depois, para definição de movimento, ele vai ser pior. E aí eu tenho que escolher, tá? Na minha empresa, eu posso pegar um alinhador mais mole e depois pode colocar um alinhador mais duro. Mas nas empresas, hoje você não tem essa opção. Você tem a opção de colocar como é que eu vou dizer, intercalando, colocando dois alinhadores, um pouco mais mole, um pouco mais rígido, no mesmo estágio. E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, tá? Vai aumentar a previsibilidade, você vai melhorar a parte de entrega. Por quê? Porque você pegou e colocou um alinhador mais rígido no final, tá? Então, assim, na minha rotina, para que você termine os casos com associação, eu não faço sobrecorreção. E para agregar mais valor e mais informação a essa sua pergunta, que é muito importante, como eu tenho software, Gilberto, o que é que nosso sistema faz? Que é na Virtual Align. Você tem a possibilidade, Gilberto, de fazer uma sobrecorreção seletiva. O que é isso? O Gilberto fez um caso de 30 alinhadores. Comprou um pacote de 30 alinhadores. Mas usou só 25. Só que no caso do que o Gilberto está trabalhando, o lateralzinho ele ficou um pouquinho girado ainda, Gilberto. Olha, ficou um pouquinho girado. Mas o alinhador está bem adaptado. E aí o que é que o Gilberto pode fazer? Solicitar uma sobrecorreção seletiva. Vou botar como se a gente estivesse conversando, Gilberto. Doutor Glaucio, eu queria mais 4 graus de giro medial no meu 22. Eu quero um 27 lá nele. Dá para ser feito, Glaucio? Em cima dos movimentos, eu consigo fazer. O meu software me permite fazer isso. E aí eu vou pegar o caso do Gilberto, não vou movimentar mais nenhum dente, só o 22 vai fazer o inset. Então, assim, eu consigo customizar isso na minha empresa. Nenhuma empresa entrega isso. Tá? A gente chama, tem até um nome para isso, batizado, chama de refinamento seletivo. Não é o refinamento desculpe, sobrecorreção seletiva. Que eu só sobrecorrijo o dente que dá problema. Porque se você concordar comigo, eu vou precisar sobrecorrigir vários movimentos. Mas eu não sei se ele se entregou ou não. Tá? Eu não sei se ele entregou, então eu vou botar sobrecorreção em todo mundo. Vai acabar todo mundo diferente do que eu queria no começo. E do meu planejamento. Tá? Ou eu vou ter uma maior possibilidade de acabar com um conjunto diferente. Como é que a gente pensa, Gilberto? Gilberto não, é Rafael, né? Desculpa. Rafael, eu quero terminar com um set de alinhadores só. Se for para escolher um alinhador mais mole ou mais rígido, eu escolho um pouco mais rígido. Não precisa ser durão, um pouco mais rígido, tem resiliência. Eu sobrecorrijo, zero sobrecorreção. Movimentação final. Você vai ver que movimentação final, onde eu quero que ele termine.
E depois disso, eu posso, no meu consultório, fazer a sobre a correção seletiva, ou eu posso fazer um refinamento. Via de regra, pelo planejamento digital, não pelo plástico, a gente não faz sobrecorreção, a gente não faz refinamento. Via de regra. Tá? O que é via de regra? No meu consultório, mais de 90% dos casos não tem refinamento. Tá? No curso, em torno de uns 75 a 80, porque cai um pouquinho essa performance, porque existem outras variáveis. Mas mesmo assim, eu já considero extraordinário. Você quer saber se eu estou falando realmente verdade, você só descobre se fizer o curso. E eu tenho várias pessoas aqui dentro dessa sala que fizeram o curso e já veem que é assim mesmo. Por isso, estão trabalhando com a gente. Tá? Por isso que estão trabalhando com a gente. Então, olha lá, cara, que eu trouxe para pessoal, que eu trouxe para mostrar para vocês. Esse caso aqui, ó, lá, esse caso dessa doutora aqui, que era uma médica, tá? E esse aqui é um militar. Já melhora o negócio, que militar, ele é bom para você usar alinhador, tá? Porque o cara usa, não tem conversa, ele usa bem. Então, assim, motorista com carro importado, quando o motorista é ruim, o carro é importado. Você vai dizer que é bom. Eu, em 2019, 2016, 2018, 2017, estava começando. Esse caso, especificamente, foi em 2019. Carro em office, é o meu consultório, né? Como eu fazia. Sabe? E o motorista bom, que é a minha evolução durante esses 4, 5 anos. Sabe? Absurdo. Se eu perguntar para você, qual é o mais difícil? É o caso com fundo azul ou com fundo preto? Não tem nem comparação de grau de dificuldade. Não tem nem comparação no grau de dificuldade. É óbvio que o militar é extremamente mais difícil. Tá? Os dois têm uma face que não tem assimetria relevante, tá? Não tem uma exposição gengival relevante. O militar tem até um pouquinho de exposição gengival, o que me facilita o trabalho, porque eu posso intruir também o superior. Tá? Então, quando eu posso fazer nos dois arcos, é melhor. Eu tenho uma condição periodontal muito boa nos dois casos, mas o grau de dificuldade ele é totalmente diferente. Tá? Então, assim, na paciente que era médica, é um padrão 2, mas um padrão 2 com sugestão de tratamento compensatório, não corretivo, primário, com toda a qualidade do corretivo, mas continua sendo compensatório, porque, olha lá, no nosso conjunto aqui, ó, eu tenho o superior bem à frente do de baixo. Aqui eu não tenho, aqui, ó, a diferença é muito pequena, praticamente na mesma linha. Tá? É porque minha linha ficou meio torta, praticamente na mesma. Ok? Então, assim, olha a experiência que a gente teve nesse processo aqui, ó lá, tá aqui, ó. 25 alinhadores, tá? Feito numa empresa internacional, e no meu, daqui a pouco vocês vão ver, tá? Quando eu coloco aqui, quando eu dou play aqui, tá? A gente tem a passagem dos estágios, para mim ele não está estagiando, tá? Ele está salteando. Mas você vai ver que eu tenho uma quantidade de alinhadores bem maior, com recursos diferentes. Então, assim, eu não gosto desse tipo de recurso, que se chama de ponto de pressão ou linha de pressão. Eu tiro de todos. Por que eu faço isso? Porque eu gosto que o alinhador fique bem adaptado no meu dente. Eu não coloco um recurso para afastar o meu alinhador do dente, para me diminuir o controle, porque o controle do alinhador é a adaptação dele no dente. Então, assim, você vai dizer, Cláudio, você tira todos. Eu tiro todos. Se você tirar todos, você vai estar mais próximo de aumentar sua previsibilidade do que não. Isso é uma sugestão minha, que eu faço nos meus casos. Tá? Que eu faço nos meus casos. Eu tiro todos. Então, assim, nesse conjunto aqui, pessoal, 25 alinhadores, tá? 25 alinhadores. E nesse outro conjunto aqui, ó, que você vai observar aqui, ó, uma quantidade abaixo de 20 alinhadores. Tá? Uma quantidade abaixo de 20 alinhadores. Então, assim, pegando os conceitos que a gente colocou de pense com plástico, né, nesse caso de moída profunda, olha o que a gente está fazendo aqui, ó, pessoal. A gente está fazendo, abrindo espaços, o meu dente 22 aqui, ó, começa a movimentar no alinhador, no alinhador 6 ou 7,
tá? No alinhador 6 ou 7. Então, assim, ele não tem movimento inicial, tá? No momento inicial. Isso é fundamental. Eu estou com Byte Ramps só não no 22. O attachment dele, desculpa, se eu voltar aqui e tirar, vou dar o play novamente aqui, ó. O attachment dele, ele só entra mais para frente, olha lá, no começo aqui, ó, no alinhador, vamos voltar aqui, ó, alinhador 7, 6, entra o movimento do 22 e entra o attachment. Antes disso, ele não tem movimento nem tem attachment. A estratégia, porque eu preciso primeiro abrir espaço para ele. Olha que bacana. Quando eu abro espaço, eu melhoro a performance de adaptação do alinhador. Olha lá, eu no alinhador aqui, ó. No alinhador, eu tô mexendo na timeline, eu tenho que mexer aqui no cursor. Olha lá, aqui, ó, pessoal, no 0 aqui. Quando eu chego no alinhador 5, eu já tenho espaço aqui, ó. Tá? Eu já tenho espaço entre o 21 e o 22. Tem outro detalhe aqui desse caso aqui, doutor Gilberto, Rafael, que eu tenho, é que eu tenho um caso onde eu tenho, vou dar um pause aqui na parte inicial, onde eu tenho uma informação aqui muito importante para vocês. Vocês conseguem visualizar que a coroa do 21 está para lingual e a coroa do 22 está para vestibular? Isso aqui me dá o que a gente chama de divergência de coroas. Divergência de coroas. Isso gera uma retenção absurda no alinhador. Então, assim, o fato de eu não ter colocado o movimento no 22, aqui, ó, no 22, e não ter colocado o attachment aqui, garante muito a performance do meu tratamento. Tá? Melhora muito a capacidade de performance do meu tratamento. Então, assim, o meu plástico sendo trabalhado no melhor dos mundos. Tá? Na morrida profunda, especificamente, quando eu vestibularizo, eu faço intrusão relativa. Ótimo. Então, assim, toda morrida profunda, doutores, e aí, insight para morrida profunda, você vai ter que vestibularizar. Tá? Mas, não, eu não posso vestibular. Tá certo, você vai e depois recua, mantendo o resultado da vestibularização. Uma outra possibilidade é você fazer o estagiamento que a gente chama de alternado. E aí, qual o melhor plástico para o alternado? Um pouco mais mole. Qual o melhor plástico para o ida e volta? Um pouco mais duro. Se eu uso um pouco mais duro, qual o meu estagiamento de preferência? Ida e volta. Isso é conhecimento nos processos para tomar decisões. Tá? Então, aqui, nesse meu caso específico, tá? Eu não precisei fazer ida e volta. Tá? Ele foi só na ida. Eu resolvi o conjunto dele só na ida. Não precisou ter ida e volta, só na ida. Por quê? Porque tinha um dente muito lingualizado. Se ele tivesse um dente verticalizado, ele ia verticalizar e depois ia voltar um pouquinho, fazendo IPS, se fosse necessário, ou só recuando. Na volta, doutores, qual é o grande lance? É manter o baixo ramp. Porque quando eu mantenho o baixo ramp na volta, aquele meu recurso que já está lá no plástico, ele mantém o meu overbite que eu quero. Então, esses detalhes são fundamentais para que a gente consiga performar melhor. Eu não tenho attachment nem aqui, nem aqui, nem aqui. Quais os movimentos que eu fiz nesses dentes? Olha lá, vamos voltar aqui o play. Desculpa, eu tenho que tirar essas marcações para que eu consiga fazer o play. Desabilitar aqui para que eu consiga fazer o play. Quais os movimentos que a gente fez aqui, ó? Qual o movimento que eu fiz nos meus incisivos? Olha, eu fiz até correção, um pouquinho de angulação, né? Correção de linha média, tá? Sem attachment. Por quê? Esses movimentos, quando sinérgicos, eles aumentam muito a previsibilidade. Então, assim, eu estou intruindo o dente, eu estou fazendo com que o alinhador ele entre no dente, não que ele saia. Eu não tenho praticamente giro. Eu tenho uma angulação, uma correção de linha média, né, que é uma translação no sentido medial de um lado, no sentido de estado do outro, tá? Para corrigir essa linha média, mas junto com a intrusão, o que torna o movimento muito mais previsível. Então, assim, olha lá, Gilberto,
Como seria difícil eu explicar isso aqui para um técnico, né, Gilberto? Como seria difícil explicar essa sequência de movimento e fazer esses ajustes aqui, ó, dessa timeline aqui, ele fazer sem eu poder fazer. Então, assim, eu já pedi, uma das coisas que eu fui priorizar, mas por que não coloca a timeline? Por que não coloca uma timeline? Alguém de vocês sabe responder isso? Por que não coloca uma timeline dessa aqui no, na possibilidade de você fazer essas correções no planejamento digital? A resposta, ela é estatística, não é racional, é estatística. Quando você pergunta para os doutores, desculpa, os doutores não, para as empresas, eles dizem assim, sabe qual o percentual de doutores que usam o 3D? O 3D, que é o básico do básico do básico, comparado aqui, 5%. De cada 100 dentistas, 5 usam 3D, que é o básico do básico do básico. Então, assim, qual a intenção da empresa colocar uma timeline lá? Na cabeça da empresa vai bagunçar mais a sua cabeça, porque você tem que ter muito mais informação, muito mais capacidade para gerir isso aqui, ó. Aqui sim é o mundo do jogo. Aqui sim amador não entra. Amador não entra aqui não, tá? Quantos alinhadores aí, doutores? Ó, vamos dar o foco. 18 alinhadores no arco superior, 15 alinhadores no arco inferior. No, é, no militar. Na médica, foram 25 pares e, pasmem, eu tive que fazer um refinamento que veio mais 15 pares, se não me engano. Então, no total, foram 40 pares de alinhadores para fazer o tratamento da médica. Aí você vai dizer, e o resultado? Foi esse. O antes e o depois. Então, você tira suas próprias conclusões. O antes e o depois da médica, o antes e o depois. Qual era o plástico melhor? Qual é a narrativa melhor? O que é mais fácil você entender? Você querer é que a empresa faça tudo por você. Não, você tem que fazer muita coisa. Então, assim, a narrativa que você precisa ter conhecimento, você precisa aprender como fazer, é uma narrativa dura da gente aceitar, que exige muito da gente. Tá? Exige muito da gente. Os dois finalizaram bem, tá? Sem nenhum problema relevante. Tá? Então, assim, quando você olha esse lateralzinho aqui, ó, pessoal, o 22 aqui, ó, você, poxa, Glauber, ele podia ter angulado mais, ele podia ter feito um inset maior, mas quando você olha nessa vista, o inset está bem legal. Na fotografia frontal, pode ser provavelmente pela anatomia do dente, mas quando você compara com a lateral, tá muito legal. Até no meu mesmo aqui, ó, no meu mesmo aqui, por causa da anatomia desse dente, parece que eu preciso fazer um inset maior, mas olha aqui como é que tá na lateral, tá bem adequado. E aí, quando você quando você vê o, a fotografia de oclusal, aí a gente tem o diferencial. Então, assim, tirando o comparativo, vamos só para o nosso caso aqui, tá? A gente já viu o planejamento, uma sequência aqui do planejamento, paciente padrão 1, braquifacial, com um sorriso, que a gente considera um sorriso curto, né, que eu chamo de curto, porque ele não amplia muito, todo o braque é assim, e com pequena exposição de gengiva. Ah, Glauco, mas braque com exposição de gengiva? Acontece. Não é? Acontece. Eu gosto quando acontece. Eu faço essa bom. Por quê? Porque eu consigo intruir em cima também, né? Isso é muito bom. Quando eu vou qualificar, e aí, voltando para a nossa sequência de possibilidades, fotografias, a capacidade de tomar a decisão fica muito melhor. Tá? Então, eu tenho aqui um arco superior que ele apresenta um pouco de atresia muito pequena,
tá? Eu tenho um desvio de linha média superior também, eu tenho tudo que eu quero ver está aqui. Para o lado esquerdo do paciente, direito do paciente, esquerdo seu que está vendo, ela é benéfica, eu vou abrir espaço aqui para esse, né? Então está tudo casando, tudo indo no mesmo caminho, no mesmo sentido. Tá? Paciente branco, tá? Absolutamente saudável, com muito bom, tudo para dar certo. Tá? Movimentos sinérgicos, bem estagiados, bem movimentados, a taxa seletiva, só onde precisa mesmo. Tá? Então, assim, todo o planejamento condizente com o nosso processo. Né? Então, assim, a gente já viu essas dicas aqui, e aí a dica não tem atáchio aqui, quantidade de movimentos aqui, atáchio seletivos. Eu gosto muito de colocar atáchio nos caninos. Então, assim, nem no canino não teve. Eu joguei aqui para o premolar. Tá? Joguei aqui para premolar. Então, para garantir a retenção do alinhador, como eu tinha divergência coronária aqui, eu não coloquei no canino. Foi decisão minha. Tá? Então, assim, quando você delega isso para uma empresa, não quer dizer que a responsabilidade não seja mais sua. Sempre a responsabilidade vai ser sua. E quando eu faço o planejamento digital, eu assumo o que eu faço. Eu assumo toda a responsabilidade do processo. Tá? Você vai dizer, poxa, Glauber, você assume a responsabilidade do final do meu caso quando eu compro a vista? Não. Você vai validar o meu planejamento. Sabe quantas vezes mudaram o meu planejamento ao longo desses anos? Nenhum. Nenhum. Nenhum planejamento meu que foi para revisão, que todos vão, isso é protocolo da empresa, todos vão, todos recebem. Nenhuma vez o planejamento teve alteração relevante. Nenhuma vez. Às vezes, ó, a hora que bota o elástico, esse é um detalhe que o doutor quer, tá? A gente ajusta e vai fazer o que o doutor quer, porque é ele que é o responsável. Olha lá, que detalhe legal. Sem attachment incisivo, um alinhador abraçando super bem. Esse alinhador faz parte do nosso fluxo. Então, um alinhador cervical no superior e mais reto, porque as coroas clínicas do incisivo inferior são muito pequenas. Então, um caso que a gente começou em 2023 do 12 de 2022, tá? Então, assim, tudo muito. Olha lá, com os alinhadores vistos com a vista lateral. Vamos colocar, só para a gente ver mesmo, aqui, ó, 3 do 12 do 22. Aqui você pega mês 1, 2, 3. 3 meses depois, tá? Com a mordida profunda já melhorando, mantendo o engrenamento posterior e aqui sem attachment, tá começando a abrir espaço e alinhar melhor de cima. Mês 3 aí. Vamos lá, mais 3 meses de tratamento. A mordida profunda praticamente resolvida. E aqui vai entrar o nosso, como é que eu usei, nosso attachmentzinho. Que eu posso, pessoal, também colocar o attachment, mas não colocar resina. Eu vou escolher. Vai que o doutor chegou no alinhador 6, que estava planejado para colocar attachment, o doutor colocou o attachment e o alinhador não sai. Ele remove o attachment de forma parcial ou integral e deixa para reinstalar esse attachment na consulta seguinte. Isso aí é super tranquilo. Mas não, eu não tenho template. Uso o alinhador passivo. Tá? Uso o alinhador passivo, que é o que o paciente chegou. Limpa ele, deixa ele bem limpinho, tira a oleosidade, deixa ele bem limpinho e usa. O attachment vai ficar tão definido quanto o fosse com template? Não. Mas vai importar pouco. Na diferença, vai importar pouco. Uma taxa um pouco menos definida, um pouco mais definido, não faz diferença. Tá? 2 meses depois, então estava com 6, com 8 meses, o caso é praticamente finalizado. Tá? Finalizado, só finalizando a correção da mordida profunda e finalizando o inseto no nosso lateral. E aí, com 8 meses, 9 meses, 18 alinhadores no lado superior e uma sequência toda de superior e inferior, o nosso resultado, tá? O engrenamento lateral, e aí observando o inseto lateral, a gente tem fotografias oclusais denotando que
a conformação, a forma do ar, como os laterais giraram, tá? Muito, com um bom controle, como o alinhamento do arco inferior ficou bacana. E aí eu não fiz retorno, eu mantive um pouquinho de diastema, e aí quando você cola uma contenção aí aqui atrás, pessoal, sem esses diastemas residuais, o paciente não consegue passar um fio dental. Tá? Então, assim, foi feito de propósito isso, manteve esses diastemas no final do tratamento, e aí a contenção fixa foi instalada. Olha lá o nosso resultado em todas as vistas, na vista de sorriso, na vista frontal, na vista lateral e nas vistas oclusais, no caso de mordida profunda feito só em uma etapa. O inicial e o final, tá? O inicial e o final, então, assim, chamando a atenção também para o giro do canino inferior, para o desalinhamento inferior, pela capacidade do alinhador de fazer uma protusão muito seletiva, muito acertadinha, tá? Então, assim, não tem aquele vai e volta muito. Tá? Essa imagem repetiu, tá? Essa imagem repetiu. E aí eu vou voltar aqui. E essa imagem aqui, cara, não tem palavras, tá? Então, assim, olha a qualidade da entrega desse caso com um set de alinhadores feito no nosso residência. Então, assim, esse conjunto valida o processo duas vezes, que eu posso fazer, mas também posso ensinar. E o meu aluno pode fazer. Tá? Então, assim, eu posso fazer, eu posso ensinar e o meu aluno pode fazer. Tá? Assim, o nosso modelo de negócio na Virte é que o doutor faça o meu curso como se fosse credenciamento. Alguns amigos, eles solicitam, a gente trabalha sem o credenciamento, mas trabalha sem o curso, ele pode fazer, não tem problema. O laboratório é um negócio. Mas a gente acredita que a performance do doutor vai melhorar se ele fizer o curso, porque ele vai entender todo o processo. Quando você entende todo o processo, você fica melhor, e a sua entrega é melhor. Tá? Então, assim, nós não temos exclusão, critério de exclusão na Virtue, mas nós temos um critério seletivo de inclusão, que é a nossa mini residência, que já vai para a 10ª. E para a gente finalizar a aula, pessoal, eu vou ficar com essas palavras aqui, que em 2023 eu ouvi o Dino falar sobre alinhadores e eu levo comigo isso como se fosse um mundo. Tá? Considero muito importante para os colegas que dominam a técnica desafiar os limites do protocolo já feito. Só assim a gente vai conseguir evoluir. Tem desafiado os limites, desafiado os protocolos, e a gente tem aumentado o sarrafo. Tá? A gente tem aumentado muito o sarrafo em relação à questão da performance com alinhadores. E acreditando muito nos protocolos bem definidos. E quando a gente define, a gente consegue melhorar. Tá? A gente consegue achar os erros, achar os ajustes, consegue melhorar. Tá? Ok? Para a gente finalizar, como a gente sempre faz, uma revisão de todos os temas e um insight para cada tema desse, né? É muito, muito, muito importante. Então, assim, o alinhador empurra, tem ação de cunha e de abraçamento. Não confunda, desculpa, não funciona se não tiver essas características, porque o aparelho é removível. Tá? O aparelho é removível. Então, esses 3 insights aí é o que tem de melhor para o aparelho removível. Com relação à questão do tipo de plástico, recorte de plástico, o meu insight é o quê? Motivação, disciplina e merecimento. O caso com alinhadores só vai ser possível ser bem terminado em uma só etapa, se for objetivo comum. Muitos doutores falam assim, professor, mas o seu paciente usa o alinhador, o meu não usa. Se o seu paciente não usa o alinhador, nem comece. Você já errou na hora de fazer o quê? A avaliação clínica. Na avaliação clínica, a gente vai saber se o cara vai fazer ou não vai. A maioria das vezes. É óbvio que você vai ter as exceções, mas na maioria das vezes você já conhece aquele cara que vai ser bom ou não. Se você pega um cara que não vai ser bom e erra, aí é muito difícil.
Se você pega um cara, por exemplo, esse meu militar aqui, se ele não for, mesmo que não fosse tão colaborador, mas o planejamento digital e a proposta de tratamento, ela foi muito rápida. É muito rápido. Então, assim, o paciente tolera isso, mesmo os ruins, tá? Mas se você pega um caso e planeja mal e tem que repetir, e você passa de um ano e meio, um paciente que não é tão colaborador, aí a performance vai ser muito difícil de acontecer. Com relação à questão de previsibilidade dos movimentos, que é apenas uma referência, não é garantia, e a melhor performance vai ser você sempre dar prioridade a movimentos cinéticos. Sempre fazer movimentos cinéticos iniciais. Vamos ver na próxima aula. Tá? E nos protocolos. Tá? Que movimentos cinéticos é o segredo de você fazer um planejamento digital adequado. Né? Sempre fazer movimentos cinéticos. Aí, quando você não conseguir fazer movimentos cinéticos, você separe movimentos isolados. Nunca fazer movimentos antagônicos. Tá? Então, selecione como você vai fazer o movimento. Primeiramente, sempre sinérgico. Em segundo grau, se eu não conseguir fazer sinérgico, eu separo o movimento. E, em terceira opção, que como antagônico, aí você vai ter que ter recurso auxiliar, porque só o olhador não consegue fazer. Então, esse conceito aí já ajuda muito na hora de você fazer. A taxa, eu não sou o Brecht, eu também sou importante. Entendeu? Então, assim, aquela ânsia de fazer tratamento sem atáchimas, ele pode acabar dificultando a sua vida. E essa narrativa, que parece ser uma narrativa sensacional, pode ser apenas uma narrativa sensacionalista. Tá? Então, assim, muitas narrativas de muita facilidade, uma entrega totalmente diferente do padrão, ela tem que ter base, ela tem que ser. Teve um aluno na minha residência que me fez a seguinte pergunta. Eu não estou nem olhando o horário, viu, pessoal? Eu acho que talvez a gente tenha passado muito de uma hora, já estou muito cansado, né? Essa segunda foi bem pesada. Mas ele fez a seguinte pergunta: professor, eu vi num site, em algum canto aí, que tem uma empresa da China que está tratando planeadores para o paciente só dormir. Aí eu digo, bem legal, né? Já pensou se isso dá certo? Como seria bom? Mas eu não vou contestar, não. Porque não parece fazer sentido com relação ao que a gente tem no mercado, que a gente tem no geral. Então, se não faz muito sentido, se não é congruente com o que todo mundo vem fazendo, se tem aquele negócio que parece ser uma boa, porém, precisa de muita base para ser muito validado. E o estagiamento é o nome do jogo, e aí eu quero que vocês entendam que não importa apenas a posição final. Mais importante do que isso é o caminho que o Nate vai. Isso aí, pessoal, é muito importante. Então, assim, nesse slide aqui, você tem uma quantidade de informação que, se você dominar, tem a capacidade de mudar a sua forma de ver a minha dor. Tá? Só nesse slide aqui. Ó. Se você entender esse slide aqui, já muda a forma de você ver os tratamentos com a minha dor. E hoje a gente tem orgulho de algumas coisas, e quando você é professor, algumas coisas que os alunos fazem, como é que eu vou dizer, é muito bacana. Então, assim, tem uma aluna minha que confidenciou que estava com um colega, tá, vendo um caso dela feito por empresa. E para ela, quando ela bateu o olho, ela já viu que não ia acontecer nada. Tá? E a ânsia dela foi em ajudar essa doutora a pedir para fazer curso com a gente. Porque ela sabe que transforma. Que transformou ela. Então, assim, ela bateu o olho no planejamento de uma doutora que ela não sabia como estava fazendo, pelo menos foi essa a coisa. E quando ela bateu o olho, disse: rapaz, isso aqui não vai dar certo. Olha o poder que essa informação tem. Olha o poder que essa informação tem. Então, assim, ela teve a capacidade de ajudar uma colega a não entrar numa enrascada, que é fazer o que não vai acontecer. Tá? Então, assim, isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante.
Então, assim, esse slide aqui, ele tem informação tão importante que eu tenho a certeza que pode mudar a forma como você vê o jogo. E isso aí é fundamental. Deixa eu pegar aqui e interromper a aprovação de tela. Ainda temos alguns sobreviventes aqui com a gente, né? Deixa eu ver aqui o nosso chat. O pessoal está... Porque ninguém vai... Porque ninguém ia mexer, né, o TNF? Vai ser um trabalho, e às vezes você coloca um conjunto muito acima da média, muita informação, em vez de você ajudar o geral, você atrapalha, porque só algumas pessoas vão conseguir, e os aventureiros, eles vão querer entender, mas não vão conseguir. E aí vai confundir mais a cabeça. Eu fui hoje convidado aqui para trabalhar com mais uma empresa, então, graças a Deus, os convites têm sido frequentes, mas as narrativas são muito parecidas. Então, assim, por opção, eu continuo com a minha empresa como prioridade, tá? E contribuindo com os meus alunos, que já são meus alunos, que trabalham com a Angel e com a Selfie. A Mariana colocou, a gente vem trabalhando com Ortomundi, uma placa que tem a melhor performance de placa nacional, tá? De copoliéster. E aí a gente está transitando na Virtue para trabalhar com uma placa importada também, tá? Que a gente teve que readquirir recursos, maquinário diferenciado, importar uma termoformadora, para que a gente consiga utilizar esse tipo de placa, porque as termoformadoras nacionais, elas não são boas, e se você tem uma placa que ela tem alguns diferenciais, você precisa ter um equipamento que também tem aqueles diferenciais para que entregue o conjunto todo legal. Tá? Então, hoje a Virtu ela usa Ortomundi, de copoliéter, e a gente também está dando a opção para o produtor para, começando a fazer esse conjunto, uma placa importada, das principais do mundo, que é a Targus. Tá? A Targus é uma das principais placas de alinhadores do mundo, porém, a gente não sabe se vai usar ela na rotina. Por quê? Porque tem que passar pelos testes de validade. E a Ortomundi já passou. Tá? Comparada às outras, ela tem uma performance muito boa. Não tenho o que falar. Ela é disparada hoje a melhor placa do mercado nesse segmento de copoliéster. Tá? Então, se fosse para eu indicar para você fazer, hoje eu indicaria o Ortomundi, que é uma placa muito boa. Então, assim, não vá pelo preço de que estão cobrando, vá pelo resultado que entrega. Então, assim, se a placa é mais cara ou mais barata, não quer dizer que ela vai ser melhor. O preço, isso não é o relevante, tá? tá? Agora começou a Agora dar você dá microfonia, microfonia porque o meu microfone começou a funcionar. Então, assim, Então, assim, deixa eu desligar aqui o microfone. depois de algum tempo, o meu microfone começou a funcionar. Então, pessoal, vamos encerrando aqui a nossa apresentação. Tá? A gente teve algumas perguntas, aí se tiver mais algumas perguntas, a gente pode responder ainda. Essa aula foi gravada, amanhã ela vai estar disponível para quem queira revisar ou quem recomende esse assunto que a gente colocou para os colegas. Vai estar no nosso canal do YouTube, como de costume, tá? E a gente vai seguindo e convidando vocês para a nossa live sensacional que vai ser na semana que vem. E vai estar eu e o Dr. Wendel Shibazaki, Bahia, conterrâneo meu, que eu sou baiano, né? Eu moro em Fortaleza, mas eu sou baiano, no interior da Bahia. Conterrâneo nosso, e vamos estar aqui passo a passo para, como é que eu vou dizer, discutir sobre algumas coisas sobre alinhador. Ele é uma referência muito importante aqui no Brasil, é um parceiro da gente, a gente troca umas ideias, e a gente tem muito orgulho que a gente consiga fazer isso nesse processo. Então, assim, vocês estão convidados para essa live e a gente vai tirando qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do tempo, e a partir de amanhã a gente já vai estar
divulgando essa live, que vai ser transmitida também pelo YouTube, ao vivo, o dia inteiro, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas o que a gente vem fazendo aqui no nosso grupo seletivo. Um abraço a todos, tenham uma boa noite, muito obrigado por estar com a gente. Até esse momento. Obrigado, doutor. Valeu. Doutor, o Arthurzinho aí tá solto, né? Vitinho. É o Tá Vitinho, falando. desculpa, o Vitinho tá solto aí, o Arthur é do Pedro. Tá O Vitinho tá tá aqui solto perto. ainda, tá acordado ou já dormiu? Tá acordado. Pessoal, um abraço a todos, Tchau, fiquem com tchau. Deus, Boa até a noite, doutor. próxima.